mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Métrico. O tema do vídeo é polinômio interpolador via diferenças divididas finitas. Então nesse vídeo aqui, gente, nós vamos aplicar, né, o conceito de diferença dividida finita visto no vídeo anterior, aí na playlist Cálculo Métrico versão tecnológica, para desenvolvermos o polinômio interpolador por outro método que não pela interpolação de Lagrange. Nós já vimos lá, né, nos vídeos, quer dizer, lá e também nos vídeos passados, né, aí na playlist, que o polinômio interpolador é único. O que varia é o método de obtenção dele, tá certo? Então, neste sentido, neste vídeo aqui, nós vamos estar construindo o polinômio interpolador por esta ferramenta aqui, beleza? Então, gente, aqui eu vou fazer algumas considerações preliminares, tá certo? Para a gente poder estar desenvolvendo o nosso polinômio P de x. Então, consideremos os n mais 1 pontos em que f de x seja conhecida. Nesse caso aqui, gente, são os pontos da interpolação nossa, ou seja, imagine que eu conheça a função no ponto x0, x1, x2 até xn, e que o polinômio interpolador P de x que eu estou considerando coincida com a função nesses mesmos pontos. As mesmas hipóteses lá de Lagrange, tá certo? Sabemos que existe um único polinômio P de x de grau n que passa por esses pontos. Bom, falei. Pela definição de DDF, temos o seguinte. Então, eu vou começar dessa parte aqui, ó. Eu até coloquei meio adiantado, né, para a gente já mais ou menos, né, ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, pela definição de DDF, se eu aplicar a DDF no polinômio, não agora na f, porque como o polinômio coincide com a f em x0, x1 até xn, eu vou poder aplicar a DDF ao polinômio. Isso vai fazer uma diferença grande, tá certo? E nós temos o seguinte, a DDF em x0x vai ser o quê? Por definição, P de x menos P de x0 sobre x menos x0. Então eu vou poder isolar aqui nessa primeira forma esse P de x. Tá certo? Fazendo esse isolamento, né, vai seguir isso aqui, que P de x vai ser quem? Esse cara aqui de baixo, x menos x0 vezes esse indivíduo aqui, mais o P de x0 que vai passar somando. Nós vamos ter isso aqui. Eu coloquei aqui essa preliminar só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ir fazendo. Na verdade, a gente vai brincando com DDFs para ir jogando essa DDF para longe até um certo ponto, onde vai ter um certo termo, que vai, né, fazer o que a gente quer, né? Nós vamos produzir um polinômio de grau n, tá certo? Então, gente, vamos ali para o quadro, né? A gente vai até fazer, na verdade, daqui, bem no princípio, né? Mas eu já coloquei aqui para dar mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer. Aqui nós temos um P de x, mas ele ainda não está com a cara boa, porque nós não conseguimos saber quem é esse cara aqui. Mas isso aí vai ser resolvido daqui a pouco. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos ali para o quadro. Então, ó, temos, né? Então, temos que a DDF aplicada ao polinômio no ponto x, 0, x, ela é dada por quem? Por P de x menos P de x0 sobre x menos x0. Lembrando que P e F coincidem nos pontos x0, x1, x2, né, até xn. Então eu tenho isso aqui. Então o que eu posso fazer, gente? Eu posso multiplicar esse cara por x menos x0, né? Então vai ficar P de x menos P de x0 igual a esse produto desse por esse. Aí eu vou e passo P de x0 somando para cá. Então eu posso concluir isso aqui, ó. Num primeiro momento que minha P de x, meu polinômio, na verdade, P de x vai ser quem? P de x0 mais x menos x0 DDF x0 x. Tá certo? Então a gente pode agora continuar brincando com esse carinha aqui. Mas para isso, vamos observar o seguinte. Note que agora eu não vou pegar mais a DDF em x0, x só. Eu vou pegar uma DDF de ordem 2, né? De ordem 2, assim, ó. P de x1, x0, x. Isso aqui, por definição, é quem, gente? Aí, na DDF, a gente vai fazer a DDF dos dois últimos, ou seja, vai ser P de x0, x, menos P de x1, x0. O professor não era x0, depois x1, depois... Olha, o que acontece é o seguinte, a gente tem que preservar o formato, né?
Nesse caso aqui, como eu botei x0, x, ficou nessa ordem. Como eu estou botando x1, x0, x, eu tenho que considerar o quê? Vai ficar a DDF dos dois últimos, desconsidera o primeiro na primeira, e depois a DDF nesses casos, dos dois primeiros. Aí eu desconsidero o último, certo? Então, nós temos aqui isso. Sobre quem? X menos x1. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos isolar esse cara aqui, ó. Porque se você observar, ó, ele aparece aqui e ele aparece aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar ele nesta linha aqui e vamos substituir aqui, para a gente caminhar mais com esse termo aqui. Então, nós temos o seguinte, decorre dessa linha de cima que, novamente, ó, esse cara aqui vai ser quem? Vai ser essa diferença vezes esse cara, mais esse objeto aqui. Então, P de x0, x vai ser quem? Vai ser a DDF aplicada em x1, x0, mais esse cara vezes esse. Eu estou fazendo um pouco direto, mas você pode fazer um pouquinho mais explicado. Primeiro faz um produto, aí vai ficar o produto desse, vezes esse igual a essa diferença, depois passa, aí você vai ver que dá certinho, beleza? É porque o quadro é pequeno, eu fico com medo de não ter espaço, né? E aí eu vou multiplicar por esse cara aqui, ó, x1, x0, x. O que acontece, gente? Como eu isolei esse cara aqui, ó, eu vou pegar, vou chamar aqui de 2 e vou chamar aqui de 1. Então, substituindo 2 em 1, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que P de x vai ser P de x0 mais x menos x0, P de x0, x. Quer dizer, agora, vai ficar o seguinte, ó, x0, x é quem? É isso aqui. Então vai ficar esse bichinho pequenininho aqui, ó, x1, x0 mais x menos x1, P, a DDF, né, de x1, x0, x. Certo? Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, que P de x vai ser igual, né, continuando aqui com nossa igualdade, P de x0 mais x menos x0 vezes quem? A DDF em x1, x0, ou seja, eu multipliquei esse por esse e agora eu vou multiplicar esse por esse. Aí você já vai começar a ver o padrão, ó, x menos x0 vezes x menos x1 vezes essa DDF aqui, x1, x0, x. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai empurrar esse cara aqui até eu ter os n objetos aqui, ó, os n pontos, ou seja, de xn até x0, x. E perceba que a gente vai fazer isso da mesma forma que a gente está fazendo, ó. Se a gente agora partir, né, por exemplo, desse cara aqui, ó, P de, aqui foi x1, x0, x, né, de x2, x1, x0, x, e continuar, nós vamos conseguir mostrar que P de x vai ser esse cara, mais esse, mais x0 vezes x menos x0 vezes x menos x1, P de x2, né, x1, x0 vezes, aí vai ter x menos x0, x menos x2, vai ser o termo que vai entrar aqui, tá certo? Então, analogamente, né, eu já vou botar logo a fórmula, mas você pode desenvolver, se tiver dúvida, pode perguntar nos comentários. Analogamente, a gente vai andar mais um passo para depois pular para a ordem n direto, certo? Analogamente, P de x vai ser isso aqui, ó. Vai ser P de x0 mais x menos x0 DDF x1, x0 mais x menos x0 vezes x menos x1 vezes a DDF de quem? x2, x1, x0, agora já estou no outro DDF, mais o pedaço que vem o x, que é quem? Esse aqui, ó. X menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes a DDF x2, x1, x0, x.
E aí o que acontece? Perceba que a gente pode ir jogando esse cara para frente até acontecer uma coisa interessante. Então, para a ordem n, temos o seguinte, que o meu polinômio, na verdade, ele vai ser o quê? P de x igual a P de x0. Então, se a gente for isolando, né? Como eu falei, eu parti do P de x0x, depois x1, x0x, depois x2, x1, x0, x, né? Até quando eu vou chegar no xn, xn-1, tá? Até x, né? Então vai ser x menos x0, P de x1, x0, ou seja, a DDF. Nota que essa DDF aqui é um valor numérico, né? Fácil, que você consegue calcular explícito, né? Essa aqui é numérica explícita, essa aqui é numérica explícita, mas essa não é numérica explícita porque ela está dependendo de x. Aí a gente vai tentar dar um jeito de eliminar esse último cara. Então, continuando aqui, nós vamos ter x menos x0 vezes x menos x1 vezes P de a DDF, né? x2, x1, x0 mais... Aí eu vou botar logo 3 pontinhos, ó. Aí eu vou pular lá para a penúltima e para a última. Né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. No penúltimo termo, nós vamos ter assim, ó, x menos x0 vezes x menos xn menos 1. Aí nós vamos ter a DDF de quem? De xn, xn menos 1, até x1, né? Até x0, né? Vamos colocar logo assim. Beleza? Mais um termo, que aí é o último termo, que é onde o x fica. Mais x menos x0 vezes x menos xn menos 1 vezes x menos xn, né? Então eu vou ter mais esse cara aqui e vou andar até o xn, né? Vezes quem? P de xn, xn menos 1, até o x0 e depois o x. O que acontece, gente? É uma fórmula um pouco grande, né? Infelizmente, né? Não tem muito o que fazer. Mas o que acontece? Olha, isso aqui, esse pedaço aqui, ó, é um pedaço constante, ele não tem variável x. Esse pedaço aqui é um número vezes um polinômio de grau 1. Então tem um polinômio de grau 1. Aqui é um número vezes um polinômio de grau 2. Aqui, né, quando a gente pula lá para a ordem n, que é um número, né, isso aqui vai dar um número, ó, xn, xn-1, x0, vezes um polinômio de grau quanto? De x0 a xn-1 eu tenho n parcelas de x. Então isso aqui é um polinômio de grau n. O problema está nesse termo aqui, ó, que eu vou ter aqui. Não preciso necessariamente considerar esse cara, mas esse polinômio aqui, ó, vai ser o polinômio de grau o quê? N mais 1. Porque eu tenho x vezes tal, ou seja, de x0 até xn, eu tenho x, eu tenho uma quantidade n mais 1 de x, então eu vou ter uma potência x a n mais 1. Então, necessariamente, esse termo aqui, a gente pode mostrar que ele deve ser zero. E aí nós temos, então, nossa fórmula, né, para estar calculando o nosso polinômio interpolador, que é o quê? Até esse penúltimo mais aqui, beleza? Então, na verdade, por fim, então, note que o último termo da soma, o último, quer dizer, ou pode se mostrar, né, eu não mostrei, mas pode se mostrar, o último termo da soma acima tem que ser nulo. Como assim, professor? Olha, DDF tem a ver com derivada. Quando eu calculo o coeficiente angular da reta, aqui, por exemplo, que é quem? Por exemplo, aqui está o ponto x0, f de x0. Vamos pensar numa função, não precisa necessariamente ser o polinômio, não. Quer dizer, tem que ser o polinômio, né? Tem que ser. É exatamente, é o fato de ser o polinômio que vai importar. Quando eu calculo a DDF, eu estou calculando quem vai ser o P de x1 menos o P de x0 sobre x1 menos x0. Então, esse cara aqui
é o coeficiente angular dessa reta. Quando eu penso em derivada, né, eu estou dizendo que esses dois pontos vão estar suficientemente próximos, vai ser um valor limite. Só que, se eu pensar num polinômio de ordem 1, quando eu calculo a df dele, ou penso na derivada dele, dá uma constante. Se eu derivar de novo, dá o quê? Zero. Se eu pensar num polinômio de ordem 2, quando eu derivo ele uma vez, dá uma reta. Quando eu derivo de novo, dá uma constante. Quando eu derivo de novo, dá zero. Então, a ideia de eu estar expandindo a DDF em torno de um polinômio é exatamente para quando eu derivar ele n mais uma vez, ou seja, entre aspas, calcular essa DDF n mais uma vez, também dê zero. É um argumento assim, né? Não é a prova, né, exata, mas é nessa linha que você pode seguir, certo? Qualquer coisa eu acrescento essa demonstração e se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tentar acrescentar a demonstração na playlist, beleza? Então esse último termo necessariamente vai ter que ser zero, porque senão contraria a ideia do polinômio interpolador, que ele tem integral n e não n mais 1, certo? Então, por fim, nosso polinômio interpolador é esse aqui. P de x vai ser P de x0 mais x menos x0, P de x0, x1. Aí eu vou pular logo para a ordem n, né? Aí eu vou ter um produto x menos x0 vezes x, né? X menos x1 vezes x menos xn menos 1 vezes a DDF que vai de xn até x0, né? Pronto, esse último carinho. Então, xn, xn menos 1 até x1, x0. Pronto, esse aqui vai ser o meu polinômio interpolador. Tá certo? Então vamos fazer um exemplo para a gente aplicar, né? Aplicar isso aí. Deixa eu só botar mais centralizado aqui, gente, porque ficou, né, meio estranho. Aí a gente usa esse lado aqui para fazer o nosso exemplo. Então eu vou ter aqui P de x, né? Vai ser P de x0 mais x menos x0, P de x1, x0, mais. Aí teria o quê? X menos x0 vezes x menos x1, P de x2, x1, x0, né? Aí eu vou sempre aumentando um cara aqui na parcela do produto e um aqui dentro. Só que aqui eu paro na ordem n menos 1, né? Porque se fosse um polinômio de grau 1, eu viria até aqui, ó. Então eu vou só até x0 aqui, beleza? Agora aqui dentro eu boto todos os indivíduos, ó. xn, depois xn menos 1, né? x1, acrescentar mais um aqui, x0. Pronto. Esse é o meu polinômio interpolador, beleza? Então, aqui no slide, vamos só repassar ali os passos de novo, né? Para a gente compreender direitinho e vamos para o exemplo, tá certo? Um exemplinho. Então vamos aqui, ó. Então aqui no slide está exatamente, né, no material feito como foi feito ali no quadro. Só que ali eu vou explicando o passo a passo, né, tudo mais. Então fizemos essa primeira parte já, né. Então a partir daqui o que é que eu faço? Eu vou escrever, tentar andar um pouco mais com esse cara e jogar esse x um pouco mais para frente, ou seja, comparando o x0 e o x1, né, que é o que é feito na próxima etapa. Ou seja, eu vou partir de P de x1, x0, x, vou escrever isso e vou isolar aqui. Vou isolar esse carinha aqui, porque ele aparece aqui em cima. E quando eu isolar ele nessa linha, eu vou jogar todo o restante, que é ele, aqui dentro. Então, no final, né, quando eu fizer essa conta, eu isolei aqui, tá vendo? P de x0, x, isolando, multiplica por esse, depois soma com esse, dá isso. Eu peguei esse objeto aqui, né, esse carinha aqui, ó, do lado direito aqui, e jogo aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, eu vou produzir este polinômio. E a gente vai fazendo isso, né, de maneira análoga, né, até que nós produzimos a ordem, no caso, a ordem n. No caso aqui eu botei até mais um, né, que seria P de x0, depois x menos x0, P de x1, x0, mais x menos x0 vezes x menos x1, P de x2, x1, x0, até o termo onde aparece o x, né, que aí ele considera todos os indivíduos aqui no produto e também todos os indivíduos aqui, inclusive o x. Então vá pegando esse padrão. Se quiser, você até escreva como é que ficaria se eu viesse aqui até x3, né? Começando em x3 e terminando em x. Escreva isso para você ver esse padrão e aí, indutivamente, né, você vai perceber que é possível você chegar até a ordem n aqui dentro, né, com o
valores aqui. Então, na verdade, isso aqui é uma DDF de ordem o quê? N mais 1, né? Porque eu tenho N mais 1 valores, desculpe, acho que eu falei N valores, então eu tenho N mais 1 valores, mais o X aqui, então dá um DDF de ordem N mais 1. Então, a gente tem que mostrar que essa DDF aqui, quer dizer, faltou só esse pedacinho, mas ia ficar um pouco grande mais a aula, mostrar que isso aqui necessariamente tem que ser zero, por quê? Porque essa parcela do produto aqui, ó, quando eu multiplico x menos xl, x menos x1, x, até x menos xn, eu tenho uma parcela de grau n mais 1, e ela não poderia ser igual a px, porque px tem grau n. Então, esse cara aqui necessariamente vai ser zero por causa dessa DDF aqui. A DDF está associado, de alguma forma, à derivada. Então, quando a gente vai calculando DDFs seguidas, né, de um polinômio, é como se a gente estivesse calculando derivadas seguidas. Então, a tendência é o quê? Chega num ponto que vai zerar a derivada. A DDF ocorre uma coisa relativamente semelhante. Vai zerar também a partir de uma certa ordem. Ou seja, um polinômio de grau 2, se eu derivar ele 3 vezes, o que acontece com ele? Ou mais de 3, zero. Se eu pegar um polinômio de grau 10 e derivar 11, 12, 3 vezes, é tudo zero. Né? Então, nesse sentido, essa última parcela vai ser nula. E aí a gente vem para a penúltima parcela, que é aquela que não tem o x. Né? E aqui no produto aqui ela vem só até xn menos 1, ó, conforme, né? Aqui explica, né, que dá zero. E aí nós temos, né, esta última parcela. Pronto, esse é nosso polinômio interpolador. Beleza? Você pode pausar o vídeo aí e copiar ele direitinho. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um exemplo para a gente entender como é que usa na prática, ver se tem alguma vantagem na escrita, né, em relação à interpolação via polinômio de Lagrange. Lembrando o seguinte, se seu objetivo é interpolar, você está com dificuldade aqui em DDF, você pode usar Lagrange. Ou está com dificuldade em Lagrange e gostou de DDF, você pode usar DDF, certo? É certo que em alguns casos vai ficar específico qual método utilizar, mas de modo geral, esses dois métodos para interpolação produzem o mesmo resultado. Isto é, você pode optar por qualquer um dos dois de modo geral, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, construa o polinômio interpolador para a função f de x igual a seno de x sobre raiz de x via DDF, considerando os pontos x0 igual a π sobre 2 e x1 igual a 3π sobre 2, certo? Então, vamos ali para o quadro fazer este exemplinho, beleza? Para a gente entender direitinho, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, apesar da fórmula ser muito grande, mas a gente precisa ir explicando passo a passo. Eu podia só anotar ela no quadro e largar para lá. Só que aí eu acho que não ia ficar uma coisa muito legal, beleza? Ia ficar rápido, você ia achar que está entendendo, ia, né, decorar de forma mecânica, e isso não é muito bom. É bom a gente decorar, né, uma coisa que a gente fala, poxa, eu vi, né, mais ou menos como é que foi feito, não entendi muito bem, mas, pô, né, eu vi a construção, sei que essa construção é lógica, né, segue ali tudo direitinho, então fica mais solidificado, né? Então nós temos aqui o seguinte, né? Eu vou copiar ali o enunciado do coisa, né? Falta o espaço que eu já deixei ele anotado. Então eu vou botar o exemplo nosso aqui nessa parte. Deixa o nosso polinômiozinho ali. Tá certo? Então o nosso exemplo, né? Então o nosso exemplo, né? Ele consta de quem? Da função f de x igual a seno de x sobre raiz de x. O meu x0 é π sobre 2 e o meu x1 é 3π sobre 2. Então eu quero um polinômio que passa nesses mesmos valores, né, no valor de abscissa e essa imagem, né, jogado nessa função aqui. Então eu quero um polinômio, sei lá, nessa função aqui tem um certo gráfico, então eu quero um polinômio que nesses dois pontos, ou seja, em π sobre 2 e em 3π sobre 2, ele coincida com essa função, certo? Claro, vai haver uma diferençazinha, a gente já viu que a interpolação nos pontos é a mesma, mas fora dos pontos não necessariamente, tá certo? Mas a gente vai querer um polinômiozinho, uma curva, né? Imagina que aqui seja nosso polinômio e aqui seja a nossa função f. Então a gente vai querer uma curva que passa pertinho, ou seja, que ela se pareça com f e nesses pontos ela coincida, certo? E a gente vai utilizar para achar essa curva aqui, a DDF, tá certo? É sempre bom a gente entender o que a gente está fazendo no plano cartesiano, na forma geométrica, entender tudo, para você não ficar só na mecânica da forma, certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Então, como eu só tenho dois pontos, eu vou calcular o polinômio de grau 1, certo? Então,
vejamos, né, o polinômio de grau 1, né, que interpola f nos pontos x0 igual a π sobre 2 e x1 igual a 3π sobre 2. É isso que a gente vai fazer. Qual é a nossa fórmula que nós precisamos utilizar? Como eu tenho um polinômio de grau 1, ó, por sorte, esse pedaço aqui da DDF é o que a gente de fato vai utilizar. Por quê? Porque se no polinômio de grau 1, se eu escrevesse o próximo termo, né, que seria esse aqui, né, com x, né, terminado em x e tal, você percebe que ele iria zerar, porque ele seria uma DDF de ordem 2 para um polinômio de grau 1. É como se fosse uma derivada de ordem 2 para uma reta. Então, não precisa colocar. Então, nosso polinômio é só esse pedacinho aqui, ó. Então, vai ser quem? Assim. P de x vai ser quem? P de x0 mais x menos x0 vezes a DDF em x1, x0. Ou se você preferir, gente, x0, x1 ou x1, x0, tanto faz. Não tem problema, essa ordem a gente viu no vídeo passado, que essa ordem não importa, certo? É porque convenientemente aqui foi melhor escrever diminuindo do que fazendo como a gente fez lá no vídeo. Mas nós lá justificamos que é possível você fazer essa permutação sem trocar o resultado do DF, certo? Lá nós fizemos o quê? x0, x1, mas aqui no vídeo, por conveniência, fizemos, né, aumentando e lá diminuindo. Mas vamos lá, o que vai acontecer? Nós temos aqui o seguinte, ó. Então, P de x vai ser, P de x0 é quem? É o seno de π sobre 2, dividido por raiz de π sobre 2, mais x menos π sobre 2, que é o x0, vezes. Quem é esse cara? É a DDF. É o f desse menos o f desse sobre esse menos esse. A definição a gente tenta manter o padrão, embora eu falei que tinha que ser x0, que se fosse x0 x1 ficava mais natural, né? Porque a gente teria f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Mas agora nós vamos ter um pouco invertido, mas olhando na fórmula de DDF da aula passada, isso faz sentido, né? Vou baixar um pouquinho isso aqui, ó, só para não bater aqui em cima, né? Vamos só copiar de novo, ó. P de x, então substituindo o x0, vai ser seno de π sobre 2, dividido por raiz de π sobre 2, mais x menos π sobre 2, vezes. Aí nós temos o quê? Seno de π sobre 2, sobre raiz de π sobre 2, menos. Então, o valor da função nesse cara, né? Eu estou falando valor da função e estou botando um polinômio. É porque o polinômio coincide com a função nesse ponto. Tá certo? Então, você podia botar POF aqui, que não teria problema. Aí, seno de 3π sobre 2, sobre raiz de 3π sobre 2, dividido por esse menos esse, por x0 menos x1, ó. Que seria, né, π sobre 2 menos 3π sobre 2. Então, você faz essa continha aqui. Eu vou fazer passo a passo a conta. Então, gente, olha só. Então, você pega a sua calculadora e bate seno de π sobre 2. Cuidado, ela tem que estar em radianos. Tá certo? Sua calculadora em radiano. Vou botar aqui, ó. Vou abrir um parênteses, né? Vou botar assim, ó. Seno, né, de π sobre 2. Shift π, né? E dividido por 2, dividido por raiz, né? Vou abrir um parênteses aqui, π sobre 2, né? Shift π dividido por 2. Nessa primeira conta aqui, ó, eu vou achar isso aqui, ó. 0,79788. Então, esse primeiro valor aqui, ó, 456. Mais x menos π sobre 2, eu vou botar logo o valor aqui, ó. Eu vou ter assim. π sobre 2 vale quanto, gente? Ó, shift π dividido por 2. Vale isso aqui, ó. X menos 1,57079
6327, vezes quem? Esse quociente todo aqui. Se você tiver dúvida, gente, na hora desse cálculo, você faz os pedacinhos, né? Faz esse, depois faz esse, depois faz esse, pega esse, menos esse, depois divide por esse, menos esse. Eu vou tentar fazer direto aqui, tá certo? A gente tem ali o slide ali, se a gente errar alguma coisa, então vou botar aqui, ó. Seno, né? De π sobre 2 dividido por... pior que eu tenho que botar um parêntese extra, né? Então, ó, seno, né, de π sobre 2. Eu gosto de fazer assim ao vivo, porque às vezes a gente fala, não, gente, isso aqui deu isso e tal, mas aí, né, a gente mostra até o tempo também que você vai gastar, né, para fazer. Dividido por a parênteses raiz de shift π dividido por 2, né? Eu vou botar aqui o valor logo dessa expressão toda, tá certo? Menos seno de 3π dividido por 2, né? Dividido por raiz de 3π sobre 2, né? 3 shift π dividido por 2. Essa parte aqui, ó, eu vou bater logo igual, a parte de cima, se eu não me engano. Eu vou escrever então as duas. Ó, a parte de cima, deixa eu ver, deu isso aqui, né? Deu 1,25, então a parte de cima aqui deu isso, ó, 1,2585, 2585, 43427. E a parte de baixo aqui tem uma parte mais fácil, né? Vai ficar o quê? π sobre 2 menos 3π sobre 2, né? A gente pode fazer na mão aqui uma partezinha para simplificar, ó. Vai ser π menos 2, né? Menos 3, né? Vai ser π menos 3π sobre 2, que vai dar o quê? 2π negativo, né? Sobre 2, que vai dar menos π, né? Então a gente pode dividir aqui por, embaixo, menos π. Mas se você tiver dúvida, você pode bater π sobre 2 menos 3π sobre 2, né? E aí você vai ver. Então, vamos bater aqui, ó, shift π. A resposta é esse aqui, 3,14, né? Valor conhecido nosso. 14, 15, 5, 9, né? 2, 6, 5, 4. Então, você vê o tempo que a gente perde com conta, né? Por isso que calcular que é para o computador fazer. Aí eu vou bater esse cara sobre esse, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,7978845,6 mais x menos 1,570796327 vezes quem? Essa divisão aqui, ó. Vou pegar 1,258543427 dividido por 3,14 15, 9, 2, 6, 5, 4, ó. Então deu isso aqui, ó. Aqui é menos π, gente, desculpe, tem um sinalzinho de menos, né? Que aqui, né? π sobre 2 menos 3π sobre 2 dá negativo. Então, vezes quem? Menos 0,40606815. Certo? Então nós temos isso aqui, ó. Só conferir aqui certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Observe o seguinte. Nós vamos ter esse cara vezes o x, né? Vai ficar isso aqui vezes x, e nós vamos ter esse cara vezes esse, mais esse, certo? Então, fazendo essa conta, simplificando direitinho isso aí, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, o nosso P de x, ele vai ser menos 0,40606815x mais, eu não sei se é mais ou menos, mas eu acho que é mais, porque vai ser menos com menos vai dar mais, então eu vou multiplicar esse cara com esse, não vai ter x aqui, então eu vou ter que agrupar com esse, então eu vou ter o seguinte, ó, 079, que vai ser esse aqui, 788,456, mais esse vezes esse, já vou botar positivo, 157, 0,796,327 vezes
esse cara aqui, 0400606815, que deu isso aqui, ó, 1.42715624. Pronto, esse é nosso polinômio interpolador. Então assim, se você olhar bem, eu acredito que a gente fez relativamente um pouco menos contas do que se a gente tivesse usado interpolação de Lagrange. Posso estar errado, mas de modo geral a DDF ela tem algumas vantagenzinhas em alguns pontos, né? Não vou dizer todas, mas assim, a DDF é uma ferramenta, na verdade, que ela serve para outras utilidades também. Só que aí, como o assunto aqui é interpolação, a gente viu um exemplo usando interpolação. Vamos só ali para o slide, né? Porque às vezes a gente fazendo aqui no quadro, né, eu não vou garantir, eu não estou com pesca nenhuma aqui, né, do resultado dessas contas. Então vamos ali para o slide para a gente ver se deu tudo certo, beleza? Então, o valor foi esse aqui, menos 0.4x, né, tá? E 1.427, vamos aqui, ó. Pronto, ó, 0.40686115. Aqui eu tenho mais casas decimais, eu gosto sempre de estar confrontando. Ali no quadro eu estou usando a calculadora que foi usado o octave. E aqui 1.427156227. Ó, vamos só mais uma vez ali, ó. Só esse segundo aqui que eu estou na dúvida. 5627, ainda vem até o 4 aqui, ó. Pronto. Então, você vê que deu certinho. A gente volta sempre, né? Talvez eu vá incluindo alguns exemplos aí, né? Eu sei que um exemplo só é pouco, mas aqui o nosso objetivo principal, né, é que você entenda a ideia desse conceito, né? Claro que na minha apostila tem mais exercícios, né? Só pedir também, professor, você fez só um exercício, faz um polinômio de Gauss 2 aí via DDF, para a gente ver como é que foi feito e tal. Né? Vamos pedindo aí que a gente vai acrescentando, beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, né? E basicamente é isso mesmo. Beleza? Antes, né? Claro, ia me despedir, porém tem uma observação. Existe uma teoria que a gente falou lá em interpolação de Lagrange, só para fechar o último slide aqui, eu estava esquecendo dele, que sendo o polinômio de interpolador de Lagrange único, toda a teoria desenvolvida no capítulo 7, em especial, o que trata da parte de erro na interpolação, ela também continua válida, certo? Então aquela mesma fórmula de erro que você tinha lá, que você ia até a derivada de ordem n mais 1, que tinha aquele que se lá, que você dividia por n mais 1 fatorial, aquela fórmula é igual aqui. Né? Já que o polinômio interpolador é o mesmo, então o erro na interpolação é o mesmo, certo? Embora aqui você possa ter uma diferençazinha na escrita do polinômio. Ele aqui eu já tenho um polinômio quase simplificado, né? Você vê que com poucas contas eu simplifiquei, e lá em Lagrange a gente tem que desdobrar um pouco mais as coisas. Mas tirando isso aí, agora sim eu posso acabar o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.